No ano de 2050, a humanidade refugiou-se nas profundezas oceânicas, onde as cidades subaquáticas reluzem com a promessa de um novo começo. A superfície, outrora lar, tornou-se inabitável, vítima da imprudência ambiental do passado. Agora, gigantescas cápsulas de vidro abrigam uma sociedade impulsionada pela tecnologia aquática e sustentável. Os seres humanos, adaptados à vida marinha, deslizam entre edifícios futurísticos e jardins de corais bioluminescentes. Porém, nas profundezas abissais, segredos antigos agitam as águas, despertando mistérios que desafiam a ordem estabelecida. E é nesse turbilhão de incertezas que nossa história mergulha na busca pela verdade que o oceano guarda sobre o seu manto azul. Quer saber um pouco mais sobre então esses cenários punks? Parte 3? Então sim, bora! Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos na nossa terceira e última parte falando sobre cenários punk. Se você já chegou aqui nesse momento e você quer saber os dois primeiros, vou deixar o cardzinho aqui com os dois episódios para vocês lá ver e ter já uma noção do que a gente está falando. E sempre quando eu trago aqui esse tipo de conteúdo, eu trago aqui essa questão da referência. Então vou deixar aqui o livro que eu estou usando como referência de base, o livro do Alexandre Meirelles, aqui na descrição, caso você queira tê-lo esse acesso, beleza? Então, bora lá conversar sobre os últimos tipos de punk para a gente entender um pouco mais desse cenário diferenciado. Então, pessoal, o primeiro punk que a gente vai abordar hoje é o Bug Punk, começado aí, inaugurado em 2010 pela escritora Cameron Hurley. Ela desenvolveu isso a partir do livro dela, que é o que vocês podem ver aqui na capa aqui atrás, e o tempo abordado é o futuro. Indiferentemente de qual seja o futuro, interessante é ser algo futurista e, pelo que vocês podem imaginar, a força motriz são os insetos. O que é legal quando a gente fala sobre o Bug Punk, principalmente é a relação que ele tem com outros cenários. Tanto que você pode utilizar o Bug Punk como algo mais biopunk, algo como um cyberpunk, por exemplo, que tem como essa ideia de unificação de estruturas insetoides com a nosso corpo, fazendo algo como se fosse um robô cibernético, porém uma mescla quimérica, algo parecido com um biopunk. Ou você pode fazer algo como, por exemplo, a modificação do inseto, tornando ele humanoide, meio que fazendo essa meiuca, essa mistureba. Então o que é legal disso é que, considerando que estamos falando de um cenário futurista, a ideia é você ter uma relação maior com os insetos. Tem alguns filmes, como por exemplo Tropas Estelares, que não necessariamente poderia ser considerado um bug punk, alguns consideram, outros consideram simplesmente como um space opera. Só que o que é interessante sobre isso é você falar assim, que a relação que tem com o inseto, considerando as diversidades que nós temos de insetos aqui no planeta Terra, fazendo uma especulação, uma aproximação, até mesmo uma extrapolação de capacidades, você pode fazer toda essa revolução. Vou deixar até aqui em cima um vídeo que eu falo sobre tropas estelares, os insetos de tropas estelares, para vocês terem já mais ou menos uma ideia. Com isso você pode fazer essa relação direta que existe de toda essa comunicação. O Bug Punk, de uma maneira geral, é interessante fazer no futurismo, porque o legal é não apenas interagir com esses insetos, porque simplesmente uma interação pode ser como, por exemplo, os insetos malditos, ou vermes malditos, como um filme de terror, pode ser simplesmente um filme de ação e aventura, onde você tem uns tiros com os insetos, se matar pra lá pra cá. Só que o legal é ter uma unificação mais forte com os insetos, não apenas na relação, mas sim realmente na biologia, na matéria, em tudo. São modificações. O mais importante é criar essas modificações. Ou alguns até consideram que caso você queira fazer uma revolução, como por exemplo acontece a revolução das máquinas, ou nos primatas, como aparece em Planeta dos Macacos, você pode fazer uma revolução pensando que como seria insetos evoluindo, se tornando seres inteligentes e dominantes desse planeta. Então, quando a gente fala sobre punks, não necessariamente você precisa ter algo diretamente relacionado com a força motriz do universo é o inseto. Tem insetos aí rodando rodas para fazer a tecnologia funcionar. Mas sim, é como esse elemento interfere diretamente na problemática e na tecnologia envolvida. Como estamos falando de insetos, podemos levar ou para um biopunk ou para um cyberpunk. O legal é que, como isso é apenas uma proposta de cenário, você não precisa necessariamente seguir com um pau e pedra. Não é assim, é assado e acabou.
Não, existem essas modificações, existe um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas de uma maneira geral, caso você queira abordar um bug punk, como é abordado aqui nesse livro, que eu já vou trazer a referência, é interessante você imaginar como que seria onde os insetos sendo a problemática da história, a tecnologia da história e os conflitos da história. Isso você pode abordar em todos os outros punks que a gente já abordou, porque não importa qual seja o tipo de tecnologia envolvida, o que é interessante é como esse tipo de proposta pode interferir diretamente na tecnologia, como a ideia dos cenários punks, as revoluções, ou seja, os conflitos de ideologias, e obviamente como isso interfere na plot, nos personagens, na construção de enredo. E como obra de referência nós temos a trilogia Abel Dame Apocrypha de 2011 da própria Cameron Hurley. Então pessoal, agora vamos falar sobre o Now-Punk. Uma coisa que é interessante é que esse termo surgiu em 2005 por Bruce Sterling, que estava escrevendo o seu livro The Ângulo de Zenith, e ele trouxe essa proposta para cá. Claro que então, como você pode ver, Now, Punk, Now, agora. Então, o tempo abordado é o hoje. O legal desse tipo de punk é que você aborda as tecnologias que estão acontecendo agora, como por exemplo até mesmo o Watch Dogs que está aqui nesse nosso fundo. O que é legal sobre o Now Punk é que você aborda as tecnologias de hoje, obviamente você extrapola um pouquinho, não é possível fazer tal coisa, mas você dá uma leve extrapolada para não ficar só dessa forma. O que é interessante sobre a diferença entre, por exemplo, um cyberpunk e um nowpunk é que o cyberpunk ele é muitas vezes relacionado ao cenário. Claro que a problemática está envolvida nesse tipo de cenário futurista, porém o nowpunk normalmente é utilizado como o ponto de conflito direto. Ou seja, a tecnologia de hoje é o que move a história. O fato de ser algo que move a história, muitas vezes os conflitos relacionados, normalmente utiliza como o que está em pauta hoje. Claro que o livro que nasceu em 2005 do Bruce Sterling tinha as temáticas tecnológicas da época, apesar de ser algo relativamente recente, tem aí quase 20 anos. Então, quando você escrever um nowpunk, é interessante também como um estudo ideológico, moral, reflexivo da época que foi escrito. Claro que em 2005 não existia uma inteligência artificial, ou se existia, não sei dizer muito a fundo, mas se existia algo parecido, era bem diferente do que está hoje. Então a galera que escreve nowpunks, eles têm que estar internamente relacionados com aquilo que está naquela problemática, com o objetivo de trazer um conflito narrativo em cima da tecnologia vigente. Como aparece, como por exemplo, na série 24 Horas, onde tem o que? Algo que acontece agora, problemática de agora, tecnologia de agora, onde isso move a história. Então quando você for pegar um nowpunk de uma maneira geral, caso você ache interessante esse tipo de coisa, o legal é você criar problemáticas em cima das tecnologias que existem hoje e como você pode interferir hoje nas futuras histórias que você for fazer, como questão de eu vou evoluir o personagem, a problemática, coisa em cima desses conceitos que estão com pauta de hoje. Então é legal que, com o passar do tempo, com o surgimento de novos nowpunks, caso isso seja interessante para você, você consegue ver depois de um futuro, ver que, dependendo de qual for a escrita e o tipo de escritor, você consegue ter meio que um estudo histórico de mais ou menos qual que era a preocupação da época no quesito de fatores tecnológicos, porque como é algo que aparece no hoje, com problemáticas de hoje, com o passar do tempo você consegue criar uma certa linha temporal. Então, como referência bibliográfica interessante, você pode pegar na literatura a trilogia The Breach, de William Gibson, e o próprio Ângulo de Zenith, de 2005, do Bruce Sterling. Na televisão, Persons of Interest, de 2011 a 2016, e Mr. Robot, de 2015 a 2019. E o jogo aí, como eu já trazido para vocês, o Watch Dogs. Então, pessoal, nosso próximo punk ele é o Silk Punk, criado em 2015 por Ken Liu no livro Grace of Kings. É uma história que aborda o passado até o presente, ou no mundo equivalente, em algum tempo equivalente a esse, e a nossa matéria-prima, a matéria motriz, é matérias orgânicas. Algumas pessoas também consideram o Silk Punk como, por exemplo, o Jade Punk, porque ele é ambientado normalmente nessa localidade aqui. O que é interessante aqui é que, de uma forma geral, você pode até aceitar que o steampunk, a força motriz da tecnologia, o biopunk, a força motriz da tecnologia, mas matéria orgânica,
Você pode até achar um pouco estranho do que poderia ser esse quesito de matéria orgânica como a força motriz. Se a gente for considerar de uma maneira geral, principalmente trabalhado tanto nesse filme quanto também no livro trazido aqui como referência, basicamente nós temos o quê? Bambus, nós temos seda, como o silk, nós temos o quesito das jades. Então, como que seria o funcionamento disso? O silk punk normalmente é utilizado como uma mistura entre o místico e a tecnologia. Existe sim já um outro cenário que a gente já falou um pouquinho, misturando um pouco do arcano um pouco com a tecnologia. Então, se existe já esse subgênero, no caso esse cenário, o que diferencia com o silk punk? De uma forma geral, a grande diferença, vamos dizer assim que não seria nem grande, mas a diferença que existe entre esses dois cenários basicamente é o princípio místico que nós estamos trabalhando. Como no caso aqui o silk punk normalmente ele é trabalhado na região mais oriental, a mitologia, o estilo, a mágica, o misticismo é muito mais com uma roupagem no quesito oriental. No outro tinha uma pegada um pouco mais ocidental. Poderíamos então separar os dois tipos de cenários punks como o arcano, o ether punk, por exemplo, como um arcano ocidental e o caso do silk punk um arcano oriental? Você pode separar dessas duas formas. Há alguns como consideram a junção desses dois, mas como esse termo já foi popularizado em 2015 junto com o Liu Kang, que foi o cara que trouxe pra gente essa proposta, há essa separação. Porém, se você for de uma forma ter um outro ponto de vista, você pode então sim relacionar tudo isso num único cenário, talvez um etherpunk, caso você ache interessante, ou um silkpunk, se você achar interessante, ou você realmente separa os dois, porque não, um é algo mais futurista, onde existe algo mais acrônico talvez. No caso aqui, estamos falando mais de um passado e presente num quesito, numa pegada talvez mais oriental. Então essa é a grande diferença, que eu nem diria que seria grande, é mais um pequeno detalhe que direciona o funcionamento místico, e talvez uns quesitos mais de valores, ou um aspecto mais de interpretação, porém, de uma forma geral, entre um e outro, esse aí é o silk punk também, o jade punk. Então, como obra de referência, o próprio The Grace of Kings, do Liu Kang, nós temos The Black Titles of Heaven, de 2016, de Jiu Yang, e Stone Mad, de 2002, de Elizabeth Peer. E no cinema, A Grande Mulher, de 2016. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o Splatterpunk. É interessante porque existem umas certas controvérsias nesse cenário, mas ele foi criado em 1986 pelo David J. Show, que falou um pouco sobre isso nas convenções que ele participou. O período histórico que a gente aborda é do passado até o presente ou qualquer outra coisa relacionada. E nós estamos falando sobre o splatter. Ele é basicamente um termo em inglês para falar sobre algo que está jorrando de uma maneira geral e, por consequência, o mais provável aqui é o sangue. Quando a gente fala sobre o splatterpunk, ele fala muito sobre contextos onde o conflito, de uma maneira geral, é algo relacionado ao sangue. Muitas pessoas podem pensar então que o splatterpunk nada mais é do que talvez um slasher ou até mesmo algo mais um terror grosseiro. Então sim, para muitos na verdade isso é até bem forte essa proposta, tanto que para muitos ele é conhecido como body horror ou terror extremo, bloody horror, onde traz essa ideia. Então, de uma maneira geral, se você quiser fazer um cenário splatterpunk, basicamente você tem que utilizar de tecnologias e conflitos onde o horror visceral, onde o medo visceral, algo bem assim do grotesco, do sangue, dos órgãos, tudo isso tem que ser basicamente o que você está fazendo. Mas isso não entra tanto num terror ou num dark fantasy? Sim, bastante. Tanto que muitas pessoas não consideram o splatterpunk como realmente um cenário punk, algo que entra na ficção científica, mas sim algo mais relacionado para esses outros subgêneros, tanto os gêneros de dark fantasy ou nos gêneros de terror e horror, mas voltado, por exemplo, num terror mais visceral, num horror mais visceral. Portanto, essa aí é mais essa ideia. Como existe sim algumas ficções científicas que estão girando em torno disso. Mas Rafa, aqui no
o que você está mostrando aí atrás, como por exemplo a Hora do Pesadelo, não é necessariamente uma ficção científica. Não, não é. Porém, como nós estamos falando de cenários, os cenários eles podem ser adaptados de acordo com o que você achar interessante. Por isso que muitas pessoas não consideram o Splatterpunk como um cenário, mas sim um subgênero mesmo, considerando que ele encaixa nesse terror, nesse horror mais visceral, nesse bloody horror, como a gente costuma dizer bastante. Beleza? Então, de uma maneira geral, se você quiser trabalhar esse tipo de cenário, foque em algo onde a problemática, a tecnologia e as formas de decorrer a história precisam de muito sangue, visceralidade e medos primitivos. Na literatura você pode pegar o Livro de Sangues de Clive Barker, A Menina do Porto ao Lado de Jerry Ketchum e The Exorcist Corpse de Poppy Z. Bright. No cinema nós temos o Banquete de Sangue, A Morte do Demônio, A Hora do Pesadelo e o Albergue como jogos, Doom de 93, Dead Space de 2008 e Golden Light de 2020. A gente vai trabalhar um pouco sobre o Dream Punk, e ele foi criado mais ou menos aí, juntamente nos fóruns da internet do século XXI, e o período histórico é qualquer. Porque como estamos falando de um mundo onde a força motriz são os sonhos, onde realmente é sonhos do tipo onírico mesmo, pode acontecer em qualquer período histórico, aí depende muito de como você quiser trabalhar. Como a gente fala sobre o Dream Punk, o grande maior objetivo desse tipo de cenário é você trabalhar onde o universo tem como a sua metafísica em cima dos sonhos. Como a gente pode mostrar, tá mostrando aqui o Sandman, o quesito de utilizar tramas e cenários onde está relacionado à ciência, metafísica e a capacidades, seja da ficção ou da fantasia, em cima do mundo dos sonhos, aí nós temos aí uma gama diversa que a gente pode fazer. Uma coisa que é bem legal, que você precisa prestar bastante atenção, porém é algo bem interessante, é o sistema mágico dentro do Dream Punk. Seja sistema mágico ou sistema tecnológico, seja um pelo outro, as leis de Sanderson funcionam da mesma forma, mas tem que tomar um tanto de cuidado quando você for utilizar alguns preceitos em cima disso. Como é um mundo dos sonhos, onde tudo pode acontecer, muitas vezes pode ser que você seja levado um pouco mais para um Deus Ex Machina. Então tome um tanto de cuidado quando você for estabelecer o seu universo. Muitas vezes algumas pessoas gostam de utilizar às vezes o nonsense ou ir de dentro do mundo do fantasia, principalmente no quesito dos sonhos, pelo fato de existir vários tipos de sonho, vários tipos de análises metafísicos ou freudistas, por exemplo, quando você pode trabalhar os quesitos de sonho. Então, de uma forma geral, caso você queira trabalhar em cima de um Dream Punk, utilize como principal metodologia utilizada o mundo dos sonhos. Seja ele uma conexão direta, onde você viaja para dentro dos sonhos e o universo acontece dentro de lá, como acontece, por exemplo, em Alice nos País das Maravilhas, ou você pode levar um sonho onde existe uma viagem astral, como aparece em diversos planos diferenciados, onde você pode encontrar, por exemplo, dentro do mundo de RPG. Ou caso você queira utilizar como simplesmente uma forma ou um processo, como aparece, por exemplo, na Hora do Pesadelo, você pode usar de qualquer uma dessas formas. Mas se você está falando que o Dream Punk nada mais é do que um universo onde a física metafísica está dentro dos sonhos, não poderia ser algo de fantasia, por exemplo, ou um terror, caso seja utilizado dessa forma? Sim, como estamos falando de cenários, existe uma grande diferença fortalecendo esse conceito de cenário e gênero. Gênero são as formas, as metodologias, os contextos que você utiliza para criar algum tipo de história. No caso dos cenários, são as ambientações. O que você vai utilizar para ambientar melhor toda a premissa e os preceitos diferentes que você trouxe no seu gênero. Você pode usar, por exemplo, o Dream Punk e fazer uma aventura, você pode fazer um romance, você pode fazer um terror, não importa. O principal ponto quando a gente fala de cenários é a construção desse seu universo, utilizando como a força motriz, no caso aqui, os sonhos e pesadelos, caso você queira levar para um ou para outro, e o universo que gira em torno disso é o caso do Dream Punk. Os exemplos de literatura, o Alice no País das Maravilhas, como eu já disse, de 1865, de Lewis Carroll, O Sonho na Casa das Bruxas, de 1933, de Lovecraft, o Manual de Detecção, de 2009, de J.D. Barris, e The Dreamers, de 2009, de Karen Thompson. No cinema nós temos a franquia A Hora do Pesadelo, A Morte nos Sonhos, de 1984, Acompanhando os Lobos, de 1984, O Vingador do Futuro, de 1990, A Origem, de 2010. Quadrinhos, obviamente, o Sandman. Eu vou falar um pouco sobre o Capipunk. Uma coisa interessante nesse aqui é o nome que foi traçado. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele também foi criado, esse termo, aqui na internet, nos fóruns aí do século XXI. E o abordado do tempo histórico é
qualquer. Porque quando você está falando do Capipunk, principalmente a força motriz da história, da tecnologia como um todo, são os heróis. Vem de cape de capa dos heróis. Então uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre isso é que, como estamos falando de um princípio de passado, presente e futuro, seja indiferente qual for, porque o importante são os heróis, você deve pensar, mas então se o Capipunk ele é de herói, quer dizer que qualquer cenário que tenha super-herói é um Capipunk? Não necessariamente. Porque o interessante aqui é você ver a força motriz não é o superpoder propriamente dito, mas sim o herói que faz a coisa se mover. Quando a gente fala sobre, por exemplo, um Batman, fala, por exemplo, sobre um Super-Homem, um Flash, a relação entre o herói e os vilões, né, no caso, protagonistas e os antagonistas, eles movem a história. No caso aqui, os conflitos é muito mais relacionado do herói para com ele mesmo e para com a sociedade. De uma maneira geral, quando a gente fala sobre os tipos de conflito, estamos falando de um conflito personagem versus personagem. Isso é o clássico quando a gente fala de heróis e vilões. No caso do Capipunk, o mais interessante aqui é protagonista, no caso personagem versus eu, ou seja, o personagem versus ele mesmo, e o personagem versus sociedade, ou seja, ele tentando viver em sociedade de uma forma assim, mais humana, tipo The Boys, tipo Hancock, que está aparecendo aqui atrás. A interessante ideia que se traz do Capipunk é como que seria se você ganhasse superpoderes agora. Essa é a proposta, essa é o mindset que traz de um cenário mais Capipunk. Por esse motivo, ele pode ser meio que qualquer época do universo, qualquer época da história. Porque seria, se por acaso acontecesse de um cavaleiro medieval ganhasse superpoderes, Capipunk. Se por acaso você está num momento no futuro e simplesmente ganha um poder por causa dos raios cósmicos do universo, Capipunk. Então a ideia aqui é, você vive um universo entre uma realidade X ou Y e você simplesmente descobre que você tem superpoderes ou você ganha superpoderes. Como que seria a relação sua com a sociedade? Como seria a relação sua com outras pessoas? Quais seriam as problemáticas que você viveria? Essa é a proposta de um Capipunk. Tanto que as obras literárias mais interessantes são Os Executores, de Brandon Sanderson, Hancock, no filme, Mentes Sombrias, Bridgeburn, Filho das Sombras. Na televisão nós temos Heroes e o Powers, também nós temos poder pegar o The Boys. Na animação nós temos Os Incríveis, Megamente. Já no quadrinho temos Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, nós temos o Watchmen, de Alan Moore, nós temos Os Invencíveis, de Robert Kirkman, e o The Boys, também, de Garth Ennis e Derek Robertson. Então, pessoal, vai falar um pouco sobre o Sport Punk, uma coisa que surgiu também na internet, nos fóruns da internet do século XXI, onde a gente pode trabalhar basicamente o futuro para frente. Quando a gente fala sobre isso, estamos falando basicamente dos esportes, ou seja, você trabalha com qualquer outra problemática, seja guerra, conflito ou qualquer outra coisa relacionada a embates com esportes. Diferentemente como é feito, por exemplo, em Yu-Gi-Oh!, onde tudo é resolvido no jogo de cartinhas, ou por exemplo no Sumica Eleven ou o Super 11, que tudo basicamente é resolvido também no futebol. A ideia é que os grandes conflitos, desde entretenimento até questões sociais, são resolvidos com esportes e entretenimento nesses quesitos. Claro que, como estamos falando do futurismo, muitas vezes é relacionado que um cyberpunk, um biopunk ou qualquer outro punk relacionado, porém a grande força motriz que desenvolve a história são os esportes. Mas se for pegar, por exemplo, aqui, Jogos Vorazes não é um esporte. Considerando ser um esporte relacionado a entretenimento, podemos considerar que sim. O quesito dos Jogos Vorazes é considerado um esporte de sobrevivência, onde nós temos campeões, porém, na derrota nós temos a morte. Então, o interessante nesse quesito aqui é que alguns cenários você pode deixar claramente relacionados, como um biopunk, um cyberpunk, um steampunk, onde você vê que realmente a tecnologia voltada para esse cenário é relativamente relacionado à palavra que produz. Em alguns outros cenários, quando a gente diz de força motriz, não necessariamente é a tecnologia envolvida, mas sim no quesito da força motriz narrativa. Estamos falando de um cenário. Pelo fato de ser um cenário, muitas vezes a gente deve estar pensando, então quer dizer que eu posso inventar qualquer temática e vai ser blá 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 punk? Não necessariamente. Quando a gente faz um cenário
assim, punk propriamente dito, nós temos que ter ações, revoluções e transformações com o objetivo de fazer algum tipo de mudança. Todo conflito, toda história, de uma maneira geral, existe sim mudança, porque senão não teria sentido. Às vezes uma mudança narrativa, às vezes uma mudança de personagem, às vezes uma mudança de cenário, depende muito de como vai ser a sua construção. Um personagem pode se manter totalmente igual do começo ao fim, sendo nenhum tipo de arco de personagem. Porém, a história vai mudar, os conflitos vão ser diferentes e o cenário pode ser alterado. Um personagem pode se manter dentro de uma história linear, uma mudança no quesito do personagem, onde o arco de personagem é mais importante. Então, quando a gente fala sobre os cenários punks, o interessante aqui é você ver que a força motriz pode ser diretamente ligada à tecnologia envolvida pelo mundo, ou pode ser a força motriz narrativa, que muitas vezes uma coisa está relacionada com a outra. Quando a gente pega, por exemplo, Jogos Vorazes, algo que está aparecendo aqui no fundo, você percebe que toda a sociedade, todos os conflitos, toda a situação, toda a história do personagem gira em torno desses Jogos Vorazes. Claro que existem outros fatores de world building que também interferem no sociocultural, religioso, o que seja, porém, de uma forma geral, quando a gente coloca como uma grande problemática a existência desse entretenimento, que no caso aqui são os Jogos Vorazes, com certeza você vai ter um cenário de esporte punk. O objetivo aqui também é trazer essa elucidação, na verdade essa elucidação do que nós estamos falando do cenário, porque o importante aqui é você trabalhar o quê? Todos os conceitos importantes para a construção daquele cenário. Mas como eu já disse lá no primeiro episódio, no segundo episódio, o mais importante de você entender esse cenário é basicamente você ver algumas pequenas nuances. Como basicamente isso aqui é o fast forward, onde estou passando um en passant de todos os tipos de cenários, a gente não aprofunda com os detalhamentos. Porém, se algo te interessa, com certeza você pode tanto pedir aqui nos comentários, caso você ache interessante que eu aprofunde um pouco mais, faça um vídeo dedicado falando mais sobre esse cenário especificamente, ou também você pode dar uma pesquisada no Google, facilmente você consegue encontrar pelas diversas relações dentro do mundo da literatura. Como eu falei, na literatura você pode encontrar os Jogos Vorazes de Suzanne Collins, no cinema nós temos a Corrida à Morte, Rollerball e o Sobrevivente, além de Alita, o Anjo de Combate. Nos quadrinhos, Battle Royale é o mais comum aí do Koshu Takimai. E pessoal, eu vou falar um pouco sobre o Skypunk, algo que também surgiu agora nos fóruns da internet, e você percebe que essas pequenas diferenças que existem entre o tipo de cenário normalmente aparecem na internet, é algo que é bom e interessante. Quem sabe um dia você também não cria um estilo punk dentro da sua prerrogativa. O período histórico que a gente pode abordar normalmente é o passado ou o futuro. É interessante você fazer ou muito no passado ou muito no futuro, porque a força motriz aqui são os céus. Mas como assim o céu? No caso, o vento e as nuvens. O grande objetivo desse cenário aqui é você mostrar que o mar, a terra já se tornou um local um tanto inóspito de alguma forma, motivo qualquer. Então a galera decidiu ir para o céu ou simplesmente criar colônias sobre as nuvens com o objetivo de fugir desse terra, desse mar que por acaso, por algum motivo, está um pouco difícil de sobreviver. O interessante da tecnologia e das problemáticas que vivem nisso é porque, como estamos falando de voar, algo que simplesmente é fácil de você cair porque nós não somos criaturas aladas, até mesmo no quesito de raios, tempestades, chuvas, tornados, vendavais ou qualquer outra coisa que tenha essa diferença, talvez na massa de ar, nos ventos, clima de uma maneira geral. Isso é o mais interessante quando você imagina um Skypunk. O legal desse tipo de cenário, quando você for montar esse tipo de coisa, é que se você for seguir algo um pouco mais para o passado, algo uma pegada mais Júlio Verne, você pode trazer elementos do próprio steampunk. O que é interessante nesse tipo de cenário, mas se é um Skypunk, por que eu vou colocar algo steampunk? Mas se é steampunk, não viraria steampunk? Sim, muitas vezes os cenários eles podem estar se conversando, muitas vezes que a gente até viu no quesito do Atom Punk, do Nanopunk, no Biopunk, no Cyberpunk. Tudo isso a gente vê que tem relação que depende o quê? Da força motriz narrativa que você for colocar. Uma coisa é o princípio da tecnologia. Claro que eu não vou fazer uma coisa baseada no vento, baseada na nuvem ou alguma coisa parecida.
Porém, de uma maneira geral, a força motriz, como eu falei para vocês já, pode ser tanto algo que se inverte totalmente no quesito do cenário na problemática, a força motriz narrativa, ou a força motriz do próprio elemento que nós estamos falando nesse quesito. No caso do Skypunk, o objetivo aqui é você criar problemáticas que sejam pensadas em algo que está acima da Terra, ou seja, algo que voa. O grande problema nesse tipo de construção, problema que eu digo no quesito de problemática em si, é você imaginar como que poderia ser meio que transformado de alguma forma. No caso, como eu falei, se fosse mais algo de um steampunk, você pode levar algo como mais para os balões, para aviões com hélice, uma coisa que parece bastante forte em Lapônia, por exemplo. Ou você pode seguir um momento mais futurista, indo uma ideia mais, por exemplo, dos Jetsons, algo que a gente também já falou um pouquinho mais no Atom Punk, que você leva mais para um lado de que como seria o mundo futurista em cima das nuvens, fugindo de algum possível momento distópico. Então quer dizer que o mesmo desenho, a mesma história, ele pode também ser ambientado em diversos cenários diferentes? Sim, obviamente quando a gente fala sobre uma prerrogativa ou até mesmo uma análise de cenário, depende muito do ponto de vista. Como muitas vezes um tipo de cenário, principalmente os mais recentes, algo que foi desenvolvido no quesito da internet, é mais algo para fazer leves diferenciações, é um pouco mais complicado você dizer, não, é com certeza esse, com certeza aquele. Não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar dedos dizendo você precisa fazer desse jeito ou precisa analisar daquele outro. Porém, eu estou trazendo propostas de cenários diferentes. Claro que algo que é meio que, por que não fazer então alguma coisa debaixo d'água? Sim, como seria o Waterpunk, que seria o nosso próximo tópico. Então você pode trabalhar de diversas formas, dependendo do estilo que você quiser fazer, e obviamente, dependendo também do gênero ou subgênero que você gostaria de abordar. Quero fazer uma coisa mais para comédia, uma coisa mais slice of life, mais do tipo vida cotidiana? Por que não? Quero fazer alguma coisa mais racional, dar um terror nos céus, ou uma aventura epopeica? Ok, perfeito. Mas em qual cenário? No caso aqui, um Skypunk, um cenário no céu. Um exemplo aqui, para referências que você pode conseguir, é o Roburo Conquistador, do Júlio Verne, no cinema Máquinas Mortais, a animação, os próprios Jetsons, e também Laputa como um desenho aí. E nós temos o game, o BioShock Infinite e o Black Skylands. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre um pouco do Waterpunk, algo que a gente já referenciou um pouco no trecho passado, e como todo outro mais moderno surgiu agora nos fóruns da internet aí do século XXI. O que é interessante sobre esse cenário é que basicamente você pode pegar o passado ou o futuro, ou algo meio que se uns what ifs, caso seja interessante. A força motriz aqui, como já próprio diz, o Waterpunk então é a água. Então, diferentemente do Skypunk, porém muito parecido com ele, seria, ao invés do universo, toda a trama acontecer no céu, ela vai acontecer debaixo d'água. No caso aqui, toda e qualquer trama que acontece debaixo d'água é considerado um Waterpunk? De uma maneira geral, até que sim. Como estamos falando de um cenário, obviamente pode ser algo para o terror, para fantasia, ou para romance, ou qualquer outro gênero que você achar interessante, porque como eu falei, ele é um cenário. Algo interessante que eu vou trazer aqui para vocês é que eu estou escrevendo uma história num cenário Waterpunk, então espero futuramente trazer para vocês o mais rápido possível. O que é legal sobre esse tipo de cenário é que você trabalha diversos tipos diferentes, seja ele de problemáticas ou de conflitos. Como estamos falando de algo debaixo da água, a gente ganha uma coisa chamada escassez de espaço, ou seja, uma claustrofobia maior. Não estou falando necessariamente de ser um espaço pequeno, mas sim pelo fato de ser um lugar restrito. Se estamos falando de um ambiente que toda a história passa dentro de um quarto, o perigo, caso seja um terror ou um horror, é muito maior pelo fato de só posso estar aqui dentro de um quarto. No caso de você viver debaixo d'água, onde nós humanos nós não respiramos, não existe necessariamente uma mutação. Pode ser que tenha isso dentro desse seu universo, porém, como de uma maneira geral não existe uma mutação que lhe permite respirar debaixo d'água ou sobreviver a grandes pressões, o próprio ambiente, a própria existência sua naquele cenário já se torna um potencial perigo. Claro que no caso do Skypunk, o fato de você poder cair
também é algo muito fácil. Então o legal daqui é você viver nesse mundo alternativo ou de um passado, querendo fazer algo mais para um steampunk, coisa como, por exemplo, a Viagens Submarinas de Júlio Verne, ou algo mais futurista, dependendo dos biopunks mais pesados que você quiser trazer. Então fazer essa ambientação é interessante pelas criaturas que você pode encontrar. Se for algo mais futurista, onde você já tem tecnologia suficiente para você descer mais a fundo e ter acesso a novas grutas, novos espaços, novas criaturas, novas probabilidades diferentes de contatos com seres diferenciados, obviamente é isso que você pode fazer. E é claro que, como estamos falando de regiões subaquáticas, pode existir algum tipo de raça humanoide que sobreviveu a alguma mutação que aconteceu, fazendo com que tenha agora criaturas lá embaixo. E esse tipo de cultura diferenciada é algo interessante, é algo que você pode trabalhar dentro de um cenário Waterpunk. Não apenas o quesito também, mas também fauna e flora, dependendo de como for. Se a gente for pegar, por exemplo, a Era do Gelo, uma das Eras do Gelo, onde tem dentro de uma cratera, dentro de um buraco, espaço, onde nós temos já ainda a presença de dinossauros e outros fatores. Então, o interessante, por exemplo, da viagem ao centro da Terra, ao 1000 léguas submarinas, é você criar um novo mundo, um novo universo, usando uma premissa de debaixo d'água. Claro que você pode fazer algo realmente debaixo d'água, mais na superfície, mais na região mais fótica, ou até numa região mais afótica ou abissal, dependendo de como você quiser fazer. E como é um mundo relacionado, você pode até fazer uma alta fantasia, considerando, por exemplo, um cenário onde o mundo é totalmente água, não existe terra, ou se existe terra é muito mais para baixo, onde os mares são extremamente altos, onde apenas tem água e logo já tem a atmosfera ou qualquer outra coisa, depende do seu cenário quão fantasioso você quiser fazer. Um mundo elemental cheio de água, por exemplo, acontece em alguns cenários de RPG, por que não? Você faz então esse cenário mais Waterpunk. Claro que o interessante é não ser simplesmente uma fantasia e sim ter conflitos e histórias motrizes que giram em torno disso, porém não impede de você fazer alguma coisa interessante. Na literatura nós estamos com, por exemplo, 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne, no cinema Waterworld de 1995, a animação Laboratório Submarino, mas aí, né, fica aí a sua conta e risco para caso você queira. Quadrinhos, como temos o One Piece, que sim, você pode considerar um Waterpunk. Num jogo você pode pegar o Blue Planet e em games, aí, de uma maneira geral, nós temos o BioShock 1. Então, pessoal, no último cenário de hoje, e assim dessa sequência de vídeos, é o Hope Punk. Essa definição trouxe em 2017 num post feito pela escritora Alexandra Holland-Ward, onde ela tem como objetivo ser algo que lutasse contra o Green Dark Fantasy. No caso, de uma maneira geral, e pela história que você pode abordar é o passado, o futuro, e a força matriz, como o próprio nome já fala, é o Hope, ou seja, é a esperança, é a empatia. A discussão para o surgimento do Hope Punk basicamente surgiu como uma ideia de a gente lutar contra o que na época trabalhava muito o desespero, o niilismo, a questão mais cética da sociedade, o dizer que o mal vai sobrepujar. Então, no caso aqui, a ideia do Hope Punk é trazer uma visão mais positiva, não necessariamente uma visão submissa ou de aceitação a qualquer coisa, mas sim lutar pelo que é certo, lutar pelos ideais, pelo amor, pela paixão, pelas coisas que são mais, vamos dizer assim, bondosas, fugindo mais dessa discussão mais pessimista da realidade. Então, de uma maneira geral, aqui o Hope Punk ele tem como maior objetivo trazer o objetivo da esperança, ou seja, os protagonistas lutam por ela, lutam por algo melhor, sempre e sempre e sempre. Não estamos falando necessariamente, como eu já disse para vocês, algo mais que suave ou alguma coisa mais infantil, mas sim, o objetivo aqui é você trazer a transformação da sociedade em busca de algo melhor. Como, por exemplo, existem diversas séries onde a gente vai trazer aqui como, por exemplo, mas o legal do Hope Punk é você criar um conflito que pode até ser armado, pode até ser algo pesado, porém o grande foco aqui não é a dor, não é o sofrimento, mas sim a luta pelo lado melhor. Basicamente, se você for pegar o Hope Punk e você, mas eu não sei porque eu já sou meio que cético, eu já sou meio que mais depressivo, como que eu posso então construir um Hope Punk caso eu ache interessante fazer esse tipo de construção? Você pega o Green Dark Fantasy, né? Ou Green Dark de uma maneira geral, que é a dor, o sofrimento, a luta, o sacrifício.
Agora pega todo esse sentimento e põe numa visão positiva. Você pode ter um cenário que é, de uma maneira geral, algo pro green, porém, se você faz com um ponto de vista onde nós temos a luta pela esperança, o defender pessoas boas, a fraqueza, o amor à justiça, a bondade não é uma fraqueza, mas sim virtudes que devem ser lutadas pelo bem e pelo que é certo, nós temos um hope punk. É um pouco complicado, principalmente nos tipos de sociedade, muitas vezes que a gente vive, ou principalmente no nosso estado de espírito. Porém, o hope punk ele é interessante para caso você queira trabalhar esse seu outro lado. Como eu falei, não estamos falando de algo que é mais pro frufuzinho, pro delicado, pro infantil. Mas sim, o objetivo aqui é você trazer positivismo. É você mostrar um lado mais positivo dessa sociedade que você quer construir. Como exemplo, nós temos o Conto de Aia, de 1985, de Margaret Atwood. Nós temos a Parábola do Semeador, da Octavia Butler. E o Senciente Nível 5, de Carol Chivot. Na televisão nós temos Science 8, a animação Steven Universo, quadrinhos Sweet Tooth. Então, pessoal, esses aqui foram um dos cenários que eu quis trazer para vocês. Obviamente tem mais uns outros dois, porém eu quero fazer um vídeo especial falando um pouco sobre os punks mais brasileiros de uma maneira geral. Quero trazer um vídeo dedicado porque eu acho que vale a pena esse dedinho de prosa mais com vocês. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo mais específico, que eu aprofunde um pouco mais algum desses cenários que eu trouxe aí para você, no vídeo 1, no vídeo 2 ou no vídeo 3, é só deixar aqui nos comentários, seja desse vídeo ou de qualquer outro dos dois vídeos que a gente já trouxe, que com isso a gente vai trazendo mais profundidade, mais conhecimento. Claro que futuramente eu pretendo abordar um vídeo para cada um desses cenários, como eu fiz já nos outros, porém, caso você ache interessante e gostaria que eu abordasse maior, assim, já que você vai fazer futuramente, por que não você fala um pouco mais desse tal Hope Punk, ou por exemplo, um Cape Punk que achei interessante, ou um Atom Punk de um vídeo anterior, ou um Water Punk, alguma diferenciação, ou fazer outras coisas que acho bem interessante. Só deixar aqui nos comentários que com certeza vai ter um vídeo especial falando sobre isso. Se não, pode esperar que logo logo, assim, um dia vai aparecer os 30 cenários que a gente abordou aqui, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!